Olá, alunos dos quintos anos, aqui é o professor Levi e seguiremos com a nossa videoaula de hoje. Lembrando que hoje é dia 3 de 11 de 2020. Antes de iniciarmos nossa aula de hoje, gostaria de deixar dois recados. O primeiro, não se esqueçam de fazer as atividades de educação física e as atividades de artes. Também não se esqueçam de acessar o Centro de Mídia São Paulo das 15h30 às 17 horas por vários meios de comunicação, ou pelo aplicativo Centro de Mídia São Paulo Anos Iniciais, pela TV Univesp ou também pelo canal do YouTube Centro de Mídia São Paulo, tá? As aulas acontecem todos os dias das 15h30 às 17 horas. Antes de iniciarmos nossa aula de hoje, irei fazer uma leitura de uma reportagem de um jornal muito interessante chamado Jornal Joca. É um jornal que ele foi confeccionado, criado para adolescentes e crianças. O título da reportagem é Raposa rouba calçados de moradores na Alemanha. Vou colocar para vocês acompanharem comigo aí na tela. Uma série de supostos roubos de sapatos começou a ser relatada nas redes sociais por moradores de um bairro de Berlim, na Alemanha, quando eles passaram a notar que pares deixados na varanda ou do lado de fora de casa estavam sumindo. O responsável pelo caso foi descoberto cerca de 2 semanas depois, no fim de julho, ao ser flagrado com um chinelo azul na boca. Era uma raposa que vivia na região. O morador, que viu o animal levar o chinelo embora, decidiu segui-lo até que encontrou a toca do bicho. No meio de uma área de mata, descobriu que o animal tinha uma coleção de cerca de 100 calçados que havia coletado pelas ruas do bairro. Após os roubos serem esclarecidos, quem perdeu os sapatos pôde recuperá-los na toca da raposa. Então é uma reportagem, diferente, uma reportagem com teor aí humorístico, na qual os moradores de uma cidade da Alemanha, costumavam deixar os seus chinelos e sapatos na varanda. É uma coisa cultural lá no bairro da Alemanha, na Alemanha, E alguns chinelos e sapatos começaram a sumir. E aí foi acionado o investigador, A polícia foi investigar se havia alguém furtando esses sapatos e chinelos e descobriram que uma raposa estava pegando os chinelos e levando para a sua toca. Então é um assunto muito sério, porém, por quê? Porque vemos que aí existe a invasão do homem, da humanidade, nos meios, no ambiente natural dos animais, no ambiente natural dos animais, e isso faz com que os animais tenham e desenvolvam comportamentos diferentes, Então uma raposa que talvez seja algo do próprio instinto dela, de caçar, e talvez guardar alguns objetos, e ela acabou aí pegando chinelos e sapatos. Vemos aí que a invasão do homem no ambiente natural, no habitat natural dos animais, faz com que o comportamento dos animais também se modifiquem, Então é algo a se pensarmos, a humanidade pensar também, em preservar as áreas dos animais para que não haja aí um desastre no próprio ecossistema. Ok, galera? Em nossa aula de matemática, nós iremos trabalhar com os conceitos do que é um ângulo. Então, professor, o que é um ângulo? Um ângulo é um espaço que fica entre dois segmentos de retas que saem de um mesmo ponto. Então, tem um ponto, dois segmentos de retas que saem, e o espaço que fica entre essas duas retas chama-se ângulo. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, temos dois segmentos de retas, duas retas, certo? E aqui, esse espaço que fica entre as duas retas é chamado de ângulo, tá? Então, toda vez que eu tiver duas retas que saem de um ponto, que sai de uma aqui chamado vértice, tá? Então as retas saem da vértice, tá? Então a vértice, as retas saem da vértice, e esse espaço que fica nós chamamos de ângulo, tá? Mas o espaço ele pode ser alterado, Ele pode ficar um pouco mais fechado,
né, ou um pouco mais aberto. Então existe aqui uma variação e nós chamamos dessa variação, desse espaço, de classificações dos ângulos, tá? Então chamamos de classificações dos ângulos. Agora eu vou mostrar para vocês as classificações dos ângulos. Vou colocar aí na tela para vocês verificarem. Nós temos as classificações dos ângulos. Temos o ângulo agudo, tá? É o amarelinho que vocês estão vendo, tá? Temos o ângulo reto, que é o azulzinho, e temos o ângulo obtuso. Então, nas próximas aulas nós iremos nos aprofundar mais sobre as classificações dos ângulos, né? Como que nós vamos fazer para identificar aí as classificações e as diferenças que tem entre os ângulos, ok, galera? E até a próxima aula. Tchau, tchau!